Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu botei um texto despretensioso aqui no feed, um videozinho de brincadeira, falando sobre autoria. Autoria de artigos científicos. E eu percebi uma catástrofe. Parece que o problema é muito mais grave do que aquele que eu identifico aqui no nível de mestrado e doutorado. Pessoas que publicam artigos e removem autores do texto, pessoas que consideravam-se autores do texto e o paper foi publicado, pessoas que não eram autores do texto e o nome apareceu no texto. Caramba, gente, o que está acontecendo nesse mundo? Eu sei que existem regras diferentes de autoria, mas a regra magna de autoria é feita por uma instituição chamada COPE, que é o Committee of Publication Ethics. Então, na verdade, existem dois comitês de ética. O Comitê de Ética em Pesquisa, que é aquele que aprova projeto, e existe um Comitê de Ética em Publicação, que rege as normas de como publicações científicas devem acontecer. Então, por exemplo, eles olham plágio, eles olham fraude, eles olham autoria. Então, essa questão de authorship é muito importante desde o TCC até a tese de doutorado, tá bom? Mas nos artigos científicos, principalmente da área da saúde, existem umas normas bem claras de o que caracteriza um autor e o que não caracteriza um autor, tá? Então é o seguinte, vou falar bem rápido, isso pode ter algumas variações, mas é mais ou menos assim. E a mais importante de todas, para ser autor, tem que haver uma contribuição intelectual da pessoa no manuscrito, na redação do texto final, tá? Intelectual. Ah, mas eu coletei dado por 10 anos e não me colocaram como autor. O fato só de coletar dados não quer dizer que você é autor, tá? Porque você não teve contribuição intelectual. Ah, mas se eu não coletasse, o paper não existiria. Então vocês não estão negociando as autorias de forma correta, tá bom? A definição única e universal existe contribuição intelectual? Sim, ele tem que ser autor. Não existe contribuição intelectual, não é autor. Ponto. Acabou. Tem gente que acha que o orientador não pode ser autor. Eu quase que caí da cadeira quando eu vi um negócio desse. Porque quando você faz um projeto de pesquisa, eu tenho que entender que o orientador aprovou o projeto e sugeriu o projeto. E ele, pelo menos, validou a ideia do aluno. E fica parecendo que todos os projetos são feitos por alunos e não por orientadores. Muito pelo contrário. No nível de mestrado e doutorado, a maioria dos projetos são ideias do orientador. Ideia, gente, contribuição individual. Ah, mas quem escreveu falando? Mas a ideia foi do cara. A gente tem que aprender isso. Então é o seguinte, é inadmissível entender um artigo publicado em que o orientador e o aluno não estejam presentes no mesmo artigo. Na minha cabeça é inacreditável, tá? Então é o seguinte, tem uma colaboração de aluno e orientador, não importa o percentual de contribuição. Houve contribuição intelectual, houve correção de texto, houve uma aprovação, uma assinatura, tem contribuição intelectual. Portanto, no mínimo, o autor tem que ser o aluno e o orientador. E talvez esse projeto é de uma outra pessoa lá do exterior, que falou assim, Léo, toca esse projeto para mim. Então o cara de lá tem que entrar também. É meio óbvio. Houve contribuição intelectual à ideia. Tá bom? É normal na área da saúde, isso varia de país para país, que existem a ordem dos autores. Então, as posições de maior prestígio num artigo científico é a posição número 1, primeiro autor, o segundo e o último. Geralmente, não é regra, os sêniors, os orientadores são ou o segundo ou o último autor. E o aluno, o primeiro. Mas pode ser que em algumas situações essas posições se invertam. Léo, é problema estar no meio? Não é problema. Mas geralmente o aluno que tocou o projeto é o primeiro autor, o orientador é o último autor ou o segundo autor. E o resto da galera está ali no meio. Não tem problema um artigo ter 20 autores. Se os 20 contribuíram, os 20 são autores. E por que eu percebo essas disputas? Porque não há conversa quando você é convidado a participar do estudo, se você vai ser autor ou não em qualquer posição. Então eu vou ensinar uma coisa agora para vocês. Quando você for fazer um projeto de pesquisa, ou quando você for convidado para um projeto de pesquisa, você tem que olhar para a cara da pessoa, ou das pessoas, e falar, gente,
Nós vamos discutir agora quem são os autores. E agora, qual que é a ordem dos autores? Pode ser que haja alguma alteração, pode ser que alguém queira pular fora, pode ser que vocês queiram expulsar a pessoa. Poder você pode, mas basta conversar antes. Eu faço com todos os meus alunos. Pode ser que alguém, um cara mais sênior, ele seja segundo ou último autor, ele queira ceder a posição para um mais jovem, para ajudar a carreira do cara? Pode, mas isso é negociado. E muitas vezes é bom, sabe, um e-mail. Olha, gente, conforme nós conversamos, nós vamos iniciar um projeto que vai acabar daqui a 5 anos. Na publicação desse artigo aqui, o autor principal vai ser o aluno de doutorado, eu, o orientador, serei o último, o segundo vai ser fulano e os outros vão no meio em ordem alfabética. Tudo bem? Confirma aqui pra mim. Se todo mundo falar, deu um ok, pulou fora, tchau. Tá bom? Tem alunos que no meio do tempo meio que abandonam o projeto, mas ainda assim ele deu a contribuição intelectual. Então talvez você pode falar, cara, olha, a gente combinou que você ia ser primeiro autor. Mas vamos combinar, você pulou fora. Tudo bem você ceder a sua posição para esse cara aqui que fez tudo sozinho? Tudo bem, o cara vai para primeiro, esse vai para o meio e acabou. Igual adulto. Agora, submeter paper e remover autor sem ele saber. Pior, incluir autor sem o próprio autor saber, isso é maluquice. Tem que ser discutido isso aí, tá bom? Se você tiver outras questões sobre authorship, autoria de artigos, comenta aqui embaixo. Um abraço.